Eu vou começar da parte final que você disse, de perguntas que... Por que que a igreja, né, Sim. responde perguntas que já estão fora do tempo? Eu acho que isso não é culpa da falta de mestres. Eu acho que isso é uma característica institucional. Eu tenho uma alegoria que eu brinco que a igreja ela é como um zagueiro que coloca a mão no atacante para poder marcar o atacante. Ela nunca consegue antecipar o movimento, ela se move conforme a, E ela socie- deveria se a antecipar? sociedade se move. Você não tem como antecipar, só que assim, a igreja ela sempre está atrasada, porque ela nunca propõe as Ótimo, discussões, perfeito. ela trabalha sempre respondendo. E eu acho que isso é uma coisa, um paradigma muito difícil de ser mudado. De Ela é maneira mais que. reativa do que ativa, né? O apego à tradição, então, é como se a igreja sempre quisesse ficar presa a um tempo histórico. Só que o tempo histórico, ele tem esse poder que ele vai te empurrando e você só percebe depois de 20, 30 anos que a igreja teve uma mudança. Sim. 50, 60 anos que a igreja teve uma mudança. Então, as gerações ficam fazendo perguntas das gerações passadas nessa geração. E enquanto essa geração não passa, essas perguntas permanecem. Ou seja, há perguntas que não são feitas mais, porque já está muito lá atrás. E perguntas que estão sendo feitas hoje, daqui a 50 anos não serão feitas mais. Mas a igreja precisa de um tempo para que essas perguntas que não têm mais sentido hoje deixem de ser feitas, porque elas vão, infelizmente, continuar sendo feitas e às vezes as perguntas que deveriam ser feitas, elas não são feitas. E quando às vezes você quer propor, às vezes, muitas das vezes, trazer novas Você é um discussões, polemista, né? ou você não tem espaço, porque às vezes as pessoas estão interessadas ainda Sim. em certas coisas que eram questões importantes antigamente que hoje não tem mais sentido nenhum. Sim. Isso pode acabar impedindo também a possibilidade de criar outros mestres, podemos dizer assim? Porque se a pessoa ficar presa a uma pergunta, né, que sempre foi feita, ela não se dá a responder outras que estão sendo feitas, então ela não vai se preparar para aquilo. Então parece que vai atrasando essa questão na instituição da nova criação de mestres, de pessoas interessadas nesse ensino. Eu não sei se isso tem uma relação de dificultar diretamente. É difícil, é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas sempre foi assim. Se você pegar a história, o professor me conhece falando de história perto do professor Moisés, é até sacrilégio. Mas assim, se você olhar, sempre Sim, foi tá assim. certo. É. Se a gente pudesse, ficaria respondendo as perguntas sempre da nossa geração, daquilo que era importante há 20, 30 anos atrás. E a igreja sempre produziu mestres, lógico, né? Em alguns momentos mais, outros menos. Na verdade, deixa eu fazer um grande parênteses aqui. Na verdade, a teologia cristã foi produzida a partir da reação da igreja em relação ao momento histórico que ela estava vivendo, né? À medida que ela adora o imperador ou não, né? Vai para o serviço militar ou não, enfim, e outros problemas que foram surgindo à igreja. E aqui a gente entra numa questão muito interessante, né? Da importância do mestre, né? Nessa relação da igreja com os dilemas do seu tempo, né?